O tema de hoje do sermão que eu quero compartilhar é: onde sua fé não for, você não chega. Isso mesmo. O tema é: onde sua fé não for, você não chega. Há vários exemplos na Bíblia. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de pessoas que elas vivenciaram milagres e grandes vitórias em suas vidas, porque a fé os levou a conquistar o que eles desejavam e a chegar onde Deus queria que eles chegassem. E examinando as Escrituras, nós vemos que em algumas áreas da nossa vida, onde nossa fé não for, nós não chegamos. Então hoje eu quero compartilhar com vocês aí sobre a vida de Davi. Davi foi alguém que teve várias experiências com Deus, e hoje eu quero falar sobre a vida de Davi usando nesse tema aqui: onde sua fé não for, você não chega. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 1. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, no verso 1. Todos acharam? Diz assim: os filisteus se reuniram para a guerra em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram e acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha 2,90 m de altura, usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleira de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um escudeiro carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército de Israel. Mande alguém para lutar comigo. Verso 11. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Verso 16. Durante 40 dias, Golias desafiou o exército de Israel todas as manhãs e todas as tardes. Verso 20. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé, seu pai, havia mandado, para que ele tivesse notícia de seus irmãos que estavam no campo de batalha. Ao chegar no campo, ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas soltavam o grito de guerra e estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu à frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se eles estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem, escutem o seu desafio.
Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa, e o rei lhe dará muitas riquezas, e lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Verso 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse o Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado com Davi e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas do nosso pai no deserto? Você veio aqui só para ver a batalha. E respondeu Davi: o que foi que eu fiz agora? Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e foram contar para o rei Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul, o rei: meu senhor, ninguém deve ficar com medo deste filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar com este filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Então disse Davi: eu tomava conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso pegou uma ovelha, eu fui atrás dele, o ataquei e tomei a ovelha da sua boca. Quando o leão e o urso me atacou, eu agarrei pelo pescoço e o feri até matá-lo. Matei o leão e o urso, e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou do leão e do urso, e ele me salvará também deste filisteu. Respondeu Saul: pois bem, então vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Amém? Esse texto aqui que nós lemos, ele relata a guerra que estava acontecendo entre os filisteus e o povo de Israel. E nesta batalha aqui é destacado um soldado filisteu por nome Golias. E a Bíblia diz aqui que Golias ele tinha 2,90 metros de altura, aproximadamente quase 3 metros. E no verso 16 diz que o gigante Golias por 40 dias ele desafiou os soldados de Israel e ninguém se apresentou para enfrentá-lo. A Bíblia diz que todos os soldados e até mesmo o rei Saul, quando viam o Golias, ficavam apavorados, ficavam tomados de medo, por causa da estatura, por causa da altura de Golias. Golias era considerado um gigante. Só a armadura de Golias pesava 60 quilos. A armadura de Golias pesava mais que eu. Eu peso 58 quilos. Então Golias tinha no corpo dele, praticamente, eu no corpo dele e mais 2 quilos a mais. De armadura ele tinha 60 quilos, só a armadura dele. E a ponta da lança do Golias tinha 7 quilos. Então nós podemos ver aí que Golias era um homem forte, para alguém carregar no seu corpo, fora a sua estatura física, de armadura de bronze, 60 quilos de armadura de bronze, ele tinha que ter forças para sustentar, para conseguir se movimentar dentro dessa armadura. E para carregar ali a sua lança, só a ponta da lança tinha 7 quilos. Então Golias era um homem forte. Quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas temiam. E em meio à guerra, em meio à crise, em meio ao medo que dominava ali no campo de batalha entre os soldados de Israel, a Bíblia diz que surge Davi. Davi pequeno e em estatura, mas grande em fé. Analisando aqui as atitudes de Davi, diante dessa situação de guerra, diante dessa situação de crise, de afronta que Golias estava fazendo aos soldados de Israel, nós podemos aprender algumas verdades que são importantes para a nossa vida nos dias de hoje. E desse texto aqui eu quero tirar 3 verdades para a nossa vida. 3 verdades que nós podemos aprender aqui
através da atitude de Davi, 3 verdades que nós podemos aprender que Deus deseja nos ensinar, cujo tema da mensagem é: onde sua fé não for, você não chega. A primeira verdade que nós podemos aprender é que Deus usa situações e pessoas para ativar a nossa fé. No versículo 8 a 11, a Bíblia diz aí que Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são servos do rei Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. E Golias diz: eu desafio agora o exército de Israel. Mande alguém para lutar comigo. E quando a Bíblia diz que quando o rei Saul e os soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Lendo o texto aqui, irmãos, nós vemos que Davi, ele chegou bem neste momento em que o Golias estava desafiando os soldados de Israel. Nós vemos aqui que Deus permitiu que Davi chegasse exatamente nesse momento. E é interessante, nós vemos que Deus usou esta situação para ativar a fé no coração de Davi. Davi já tinha fé no seu coração, mas essa fé foi ativada de tal forma que Davi foi tomado por uma coragem, por uma ousadia, uma intrepidez de querer enfrentar o gigante. A fé, ela já estava no coração de Davi. Mas quando Davi ouviu Golias confrontando o exército de Israel e todos os soldados tomados por medo, e o rei Saul também apavorado, a fé no coração de Davi foi ativada, foi despertada para ele enfrentar esse gigante. Então ouça bem: se Deus usou a guerra, se Deus usou a afronta do Golias, se Deus usou esta situação de crise que tanto o rei Saul como os soldados de Israel estavam enfrentando naquele momento ali, para ativar a fé no coração de Davi, Deus também pode fazer com que situações que você esteja enfrentando na sua vida sejam usadas para ativar, para despertar, para mover a fé que está no seu coração. Quantas pessoas tinham uma fé adormecida, uma fé inoperante na sua vida? E foi justamente no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento de necessidade, que a fé no coração destas pessoas foram despertadas. Nós temos exemplos de pessoas, mulheres. Pode ser que você, minha irmã, que está aí ouvindo esta palavra, você passou por uma situação de crise, uma situação difícil na sua vida, e foi por meio da fé que você venceu. Mulheres que foram abandonadas pelo marido, traídas pelo marido, e elas buscaram a Deus, buscaram a presença de Deus, buscaram a ajuda de Deus, e através da fé elas venceram a dor, venceram a decepção, venceram a frustração, deram a volta por cima, conseguiram criar e educar os filhos, conseguiram vencer a crise por meio da fé. Quantas pessoas que acreditavam em Deus, mas somente através da fé elas conseguiram vencer a crise. Somente através da fé que foi despertada, elas conseguiram superar os problemas na sua vida. Agora preste atenção: será que Deus não está permitindo certas situações difíceis em sua vida com o propósito de que você aprenda a colocar a sua fé em prática? Será que o problema que você está enfrentando, a luta que você está vivendo, as afrontas, os confrontos que você está aí se deparando, seja no seu trabalho, Deus não está permitindo esta situação para que a fé seja despertada no seu coração, para que você enfrente o problema? Pode ser que você esteja enfrentando um problema no seu trabalho, no seu emprego, e você está pensando em pedir a conta. Quando você estava desempregado, você orou e pediu para que Deus abrisse a porta de um emprego para você, e Deus abriu a porta do emprego, e agora você está aí trabalhando nesse emprego.
e por causa da perseguição, por causa do gerente, por causa da pessoa que está ali, está pegando no seu pé, você vai pedir a conta? Você vai abandonar o trabalho? Você vai desistir? Vai pedir a conta? Será que Deus não está permitindo essa situação para que você aprenda a exercer a fé, para que você aprenda a vencer os problemas, confiando em Deus? Para que você aprenda a enfrentar os problemas que levanta na sua vida? Porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, diante dos problemas, você tem a mania de fugir. Surge um problema no casamento, você quer fugir, você não resolve o problema. Surge um problema de relacionamento na sua família, com alguém da sua família, ao invés de você ir e enfrentar o problema, para resolver o problema, você foge. Todos os soldados ali de Israel ficaram apavorados, e uma outra tradução diz que eles fugiram para a sua tenda. Até quando você vai ficar fugindo dos problemas na sua vida? Você tem que enfrentar os problemas, por maior que sejam os problemas na sua vida, você precisa enfrentá-los. E Davi, pela fé, crendo, confiando de que Deus iria dar vitória a ele sobre Golias, ele foi e enfrentou, e Deus o abençoou. Então pare neste momento e reflita: será que Deus não está usando pessoas para te confrontar, a fim de que você tome uma atitude de fé e faça alguma coisa, faça aquilo que é certo, faça aquilo que é correto, e através daquilo que você fizer, que é certo, que é correto, que agrada a Deus, o Senhor vai agir em teu favor para mudar a sua história? Guarde bem isso. Deus usa situações e pessoas para ativar a sua fé, para despertar a sua fé. Porque onde a sua fé não for, você não chega. Todas as pessoas que conquistaram vitória, todas as pessoas que conquistaram cura, libertação e salvação, a fé antecedeu o milagre. A fé precedeu, a fé operou antes da bênção acontecer. Nós vemos um exemplo disso de uma mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia. 12 anos. A Bíblia diz que esta mulher, ela gastou dinheiro com médicos, gastou toda a riqueza que ela tinha com tratamentos, e ela não conseguiu a cura, não conseguiu encontrar a solução para o seu problema. Mas a Bíblia diz que ela propôs no seu coração, estando na casa dela, ela propôs no coração dela: se eu for e tão somente tocar na orla, nas vestes de Jesus, serei curada. Isso quer dizer que a fé antecedeu o milagre. Ela creu, ela confiou. Então a fé fez com que ela fosse, que ela enfrentasse, passasse pelo meio da multidão e chegasse e tocasse na orla de Jesus. E no momento em que ela tocou, o milagre aconteceu. Ela foi imediatamente curada e liberta daquele mal que afetava a vida dela por 12 anos. Então, onde sua fé não for, você não chega. A fé, ela sempre antecede o milagre. A fé, ela vem antes da bênção. Então você precisa fortalecer a sua fé. Então você precisa aprender a lidar com situações contrárias, situações de crise, situações de lutas na sua vida. Você precisa aprender a desenvolver a fé, a praticar a fé, a exercitar a fé que está no seu coração. A segunda verdade que nós podemos aprender aqui no texto é que através da fé, o desejo do nosso coração pode ser realizado. Vou repetir mais uma vez: através da fé, o desejo do nosso coração pode ser realizado. No verso 26 diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Os soldados disseram que o rei daria grandes riquezas, a mão de sua filha em casamento, e isentaria de impostos a família de seu pai. Ao ouvir que quem matasse o gigante receberia riqueza, casaria com a filha do rei
e a sua família ficaria isenta de pagar impostos. Essa notícia despertou no coração de Davi o desejo de lutar para que isso se tornasse realidade em sua vida. A Bíblia nos mostra ali que Davi perguntou 3 vezes, viu? O que o rei vai fazer ao homem que matar esse gigante? E os soldados falaram, o rei vai dar riquezas à mão da sua filha em casamento e vai isentar o seu pai e a sua família de impostos em Israel. Isso quer dizer, nunca mais eles vão pagar imposto. Então isso despertou no coração de Davi o desejo de lutar para conquistar essas coisas, para conquistar a riqueza, para se tornar genro do rei. Olha só, a fé no coração de Davi fez com que ele alcançasse esse desejo. Eu quero que os meus pais parem de ficar pagando impostos. Se eu vencer, vou me tornar genro do rei. Preste bem atenção, Davi, ele não queria ficar cuidando de ovelha o resto da sua vida. Ele, desde adolescente ali, criança, sei lá, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Era de cedo, de madrugada, era tarde, era noite, com chuva, com sol, com frio, com calor. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele queria algo melhor para a vida dele. Ele não queria ficar para o resto da vida cuidando de ovelhas. O sonho de Davi era se tornar soldado do exército de Israel. Os 3 irmãos mais velhos dele eram soldados do rei Saul. Então Davi tinha esse desejo de deixar de ser pastor de ovelha e se integrar no exército do rei de Israel. E outra coisa, Davi sabia que sobre a vida dele havia uma promessa de Deus, e ele cria nessa promessa. Tinha uma promessa de que um dia, no futuro, ele se tornaria rei de Israel. O profeta Samuel ungiu, derramou azeite sobre a cabeça dele, profetizou sobre a vida dele, que um dia ele seria rei. Agora ele ficando ali, cuidando de ovelhas no pasto, sozinho, nunca iria tornar realidade esse sonho dele. Para que a promessa se cumprisse, por meio da fé, Davi tinha que fazer algo, confiando em Deus, de que Deus o ajudaria. Então Golias foi a oportunidade para que ele pudesse ali lutar, para que ele pudesse enfrentar, para que ele pudesse aí colocar mais uma vez a sua fé em prática, crendo que Deus iria honrar ele. E movido pela fé, movido pela coragem, Davi tomou a atitude de enfrentar Golias, e por meio da fé, Davi conseguiu fazer com que o desejo do seu coração se realizasse. A vitória de Davi, irmãos, fez com que ele saísse do anonimato. A vitória pela fé fez com que Davi se tornasse conhecido. A vitória de Davi sobre o gigante Golias fez com que ele conquistasse o respeito do povo, fez com que ele se tornasse soldado. Ao vencer o Golias, o rei Saul colocou Davi como líder de uma tropa do exército de Israel. Então o que nós podemos ver? Que através da fé, Davi conseguiu tornar realidade o desejo do seu coração. Conseguiu deixar de ser pastor de ovelhas, se tornou soldado no exército de Israel, líder, até chegar a ser rei em Israel. Então, por meio da fé, Deus escreveu uma nova história na vida de Davi. De um simples pastor de ovelha, Davi se tornou soldado e rei de Israel. Deus tirou Davi do curral das ovelhas e o colocou assentado no trono. Então preste bem atenção. Se muitas pessoas, através da fé, experimentaram mudanças em suas vidas, se muitas pessoas, através da fé, conquistaram milagres, se muitas pessoas, através da fé, tornaram realidade o desejo do seu coração, alcançaram libertação, salvação, conquistas que jamais imaginavam, coisas que jamais imaginavam
adquirir, conquistar, chegar. Será que Deus não vai fazer isso com você? Claro que Deus tem poder de fazer isso com você, porque Deus tem prazer em honrar a fé no coração daqueles que confiam nele. Então creia que por meio da fé, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, Deus também pode fazer com que você conquiste e torne realidade os desejos que estão no seu coração. Se esses desejos que estão no seu coração estão em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Pode ter certeza que você vai conquistar. Pode ter certeza que Deus vai estar com você. Então guarde bem isso. Através da fé, o desejo do seu coração pode se tornar realidade. Onde sua fé não for, você não chega. Está entendendo? Onde sua fé não for, você não chega. Muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus ele proporciona oportunidades para você mudar de vida. Oportunidades para você ter um bom emprego com um bom salário. Mas você não sabe aproveitar as oportunidades. Você olha para as oportunidades e fala assim: é impossível para mim, é grande demais, eu não vou conseguir. A Laide, este ano ela se forma em bacharel em teologia, 4 anos estudando teologia. A primeira vez que ela foi na aula no seminário de teologia, ela voltou chorando, falou: pastor, eu acho que eu não vou conseguir, é difícil para mim. Eu nem sei mexer no computador para fazer os trabalhos no computador. Não é mesmo, Alaide? Chorou, mas está aí, enfrentou os gigantes, os desafios, enfrentou os problemas, enfrentou as matérias difíceis do seminário, e está aí. Este ano se forma bacharel em teologia, e nós vamos, se Deus quiser, na formatura da Alaide. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Hoje está fácil você estudar, fazer cursos pela internet, à distância. Está fácil de você estudar, para que você possa aí conquistar um bom emprego, com um bom salário. Agora depende de você. Muitas vezes você olha e fala: para mim não dá, é impossível, eu não consigo, minha cabeça não funciona. Enfrente, aceite o desafio, vai pela fé. Olhe e fale: Senhor, olha, eu preciso enfrentar esse desafio. Preciso voltar a estudar, preciso fazer um curso profissionalizante, preciso investir na minha vida profissional para que eu possa melhorar financeiramente. Enfrente os desafios da sua vida, não fuja. Enfrente e pela fé, Deus vai te abençoar. Deus vai te ajudar. A terceira verdade nesse texto aqui: a fé só funciona na vida de quem crê plenamente em Deus. No verso 37 diz assim, Davi falando: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele também me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Que maravilha! Davi, ele disse: o Senhor me livrou das mãos e das garras do urso e do leão. O Senhor também me livrará das mãos deste filisteu. E Saul disse para ele: vá, e que o Senhor esteja com você. O Senhor já estava na vida de Davi através da fé no coração de Davi. Nós vemos aqui que Davi ele tinha plena certeza de que se ele enfrentasse e fosse lutar com o gigante, Deus iria dar vitória para ele. Ele tinha plena certeza de que o Senhor iria ajudá-lo, de que o Senhor iria agir em seu favor. Davi foi ao ribeiro, pegou 5 pedrinhas e colocou no seu alforje. Nem precisou, só uma pedra somente foi suficiente para ele derrubar o gigante Golias. Então a fé impulsionou Davi a encarar aquilo que todos temiam. A fé deu ousadia para que Davi fizesse aquilo que ninguém tinha coragem para fazer. A fé de Davi fez ele se destacar no meio dos soldados que eram renomados, que eram considerados valentes. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã?
Se você deixar que a fé hoje, através desta palavra, seja ativada, seja despertada no seu coração, através dessa fé, essa fé vai impulsionar você a enfrentar os problemas. Essa fé vai dar coragem, ousadia e intrepidez para que você possa ir à luta, para que você possa enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, crendo que Deus vai te abençoar, confiando plenamente de que Deus vai te ajudar, de que Deus vai te dar a vitória. A fé de Davi fez com que ele se destacasse no meio de todos os soldados, capitão, general do exército de Israel. Para o rei Saul e todos os soldados, Golias era um grande problema difícil de vencer. Mas para Davi, que cria, para Davi que confiava plenamente em Deus, o gigante Golias era uma grande oportunidade para provar a sua fé e para mudar a sua vida. Quando Davi olhou para o gigante Golias, ele falou: esta é a grande oportunidade que eu tenho para deixar de ficar apacentando ovelhas no campo, para eu ingressar no exército de Israel. Golias é a grande oportunidade para eu mudar de vida, para eu receber riquezas, para meu pai ficar isento de impostos em Israel e para eu casar. E não casar com qualquer uma, casar com a filha do rei, ser genro do rei. Então preste atenção, a fé, ela nos impulsiona a enfrentar situações difíceis. A fé nos dá ousadia e coragem para fazer coisas que jamais imaginávamos que um dia poderíamos fazer. A fé, ela traz convicção interior, uma fé interior inexplicável. A fé, ela produz uma atitude de confiança e certeza onde não há lugar para dúvida no nosso coração. Quando nós temos uma fé viva em nosso coração, esta fé viva, ela se torna operante, e esta fé nos ajuda a sermos perseverantes, esta fé nos ajuda a termos determinação e firmeza de propósito. Então que hoje, meu querido e minha querida, você que está ouvindo esta palavra, onde sua fé não for, você não chega. Que através desta palavra, a fé no seu coração seja despertada, para você confiar em Deus, para você enfrentar os desafios, enfrentar os problemas, por maior que sejam, para que você possa vencer. Em Hebreus capítulo 11, fala de homens e mulheres ali, que se tornaram heróis da fé. Pessoas que conseguiram conquistar vitórias, e grandes vitórias, por meio da fé. Pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Deus por meio da fé. Em meio a grandes problemas, se você ler ali, se você nunca leu Hebreus capítulo 11, leia Hebreus capítulo 11, leia devagar, leia entendendo as palavras, e você vai ver ali que todos que confiaram plenamente em Deus foram abençoados pelo Senhor. Que a sua fé, meu irmão e minha irmã, meu querido, você que está me ouvindo, não esteja apenas da boca para fora. Essa fé tem que estar viva, tem que ser uma fé operante, uma fé ativa, uma fé que leve você a confiar plenamente em Deus, a crer que a sua vida, que o seu futuro está nas mãos de Deus, e que Deus é poderoso para agir em teu favor. Quando Davi disse para o rei Saul: o Senhor me livrou da garra do leão, o Senhor me livrou da garra do urso, Ele também me livrará das mãos desse filisteu. O que Davi estava falando? Davi estava falando: olha, o mesmo Deus que no passado, o mesmo Deus que há tempo atrás me ajudou, me livrou, me deu vitória, é o mesmo hoje e eternamente. O mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar agora do gigante. Ele vai agir agora na minha vida em meu favor. Então, meu irmão e minha irmã, lembre de experiência que você já teve com Deus. Quantas situações difíceis você já enfrentou? Quantas crises você já enfrentou? Quantas dificuldades na sua vida você já enfrentou e Deus te ajudou, Deus supriu, Deus acrescentou, Deus agiu em teu favor? Se Deus agiu em seu favor no passado, Ele é poderoso para agir hoje também no presente e no futuro.
Então creia em Deus, confia em Deus. Está enfrentando um Golias, um problema difícil nos dias de hoje. Lembre de problemas difíceis que você já enfrentou no passado e Deus já te ajudou. Deus supriu, Deus acrescentou, Deus te livrou, Deus operou em teu favor. É interessante, irmãos, que quando Davi foi lutar contra Golias, ele derrubou Golias com uma pedra somente. Quando ele colocou aquela pedra no alforje, ele lançou, Deus direcionou aquela pedra para derrubar o gigante. E que hoje, através da sua fé, Deus possa direcionar a sua vida. Deus possa direcionar a sua vida conjugal, sua vida sentimental, sua vida profissional, sua vida financeira, para que você possa vencer os desafios, vencer os gigantes, vencer os problemas, vencer as dificuldades na sua vida, através da sua fé. Que Deus possa direcionar você para vencer, para derrubar os gigantes na sua vida, para que você conquiste vitória na sua vida. Amém? Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Guarde bem isso. A fé só funciona na vida de quem crê plenamente em Deus. Onde sua fé não for, você não chega. Amém? Para nós concluirmos, hoje nós aprendemos aqui 3 verdades importantes para a nossa vida. Nós aprendemos que Deus usa situações e Deus usa pessoas para ativar a nossa fé. Então que você possa parar e refletir: será que esta situação que você está enfrentando, essas pessoas que estão se levantando contra você, será que Deus não está permitindo isso para despertar a sua fé, para ativar a sua fé, para que você possa aprender a exercitar a sua fé? Nós aprendemos também que através da fé o desejo do nosso coração pode se tornar realidade. A fé só funciona na vida de quem crê plenamente em Deus. Preste bem atenção, meu querido. Em nossa vida sempre vão surgir gigantes. Na nossa vida sempre vai surgir problemas, situações que muitas vezes podem gerar medo, insegurança, desânimo, e até fazer muitas vezes você desacreditar de que Deus pode te ajudar, de que Deus pode te abençoar. Mas é nesta hora que você precisa ter fé para você enfrentar as situações difíceis, para enfrentar os problemas e vencer. Só conquistaremos vitória por meio da fé, com a ajuda de Deus. Só conseguiremos chegar até onde a nossa fé for. Então que você possa guardar bem o tema desse sermão: onde sua fé não for, você não chega. Amém? Eu quero convidar neste momento a orar. Você que está aí na sua casa, você que está aqui no templo, vamos orar. Só você sabe como que está a sua fé. Pode ser que você esteja enfraquecido na fé. Pode ser que algumas perdas na sua vida, algumas decepções, frustrações com pessoas, fez com que você ficasse abalado na sua fé, você perdesse a fé, se esfriasse na fé. Mas que hoje, essa fé que está no seu coração muitas vezes fria, que está apagada, que está adormecida, que esta fé seja ativada hoje, que esta fé seja despertada hoje, que esta fé te levante, que esta fé volte a dar a você coragem, ousadia e intrepidez para você enfrentar o que precisa ser enfrentado, para você ter coragem para fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito, e que Deus vai ajudar você para que você faça e seja bem sucedido e possa ter boa resposta na sua vida. Se você precisa enfrentar uma situação de conversar com alguém, vá, enfrente o problema, converse com a pessoa, deixe de fugir, seja corajoso, vá e resolva o problema, e Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar graça. Amém? Vamos orar?
Pai querido, eu compartilho a palavra que o Senhor colocou no meu coração, cujo tema é: onde sua fé não for, você não chega. A fé no coração desta pessoa seja despertada, seja avivada, seja fortalecida. Que ela enfrente os problemas da vida. Que ela pare de fugir. Que ela pare de ter medo de resolver problema, medo de conversar com quem precisa conversar. Medo, ó Deus, de enfrentar uma situação difícil. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um dos teus filhos que ouviram a tua palavra hoje, Senhor. Meu Deus, como o Senhor direcionou a pedra para que ela atingisse e derrubasse o gigante, que o Senhor possa usar, ó Deus, a fé no coração do teu filho e da tua filha para direcioná-la, ó Deus, para resolver um problema na vida conjugal, para resolver um problema, ó Deus, de conflito que muitas vezes está acontecendo no relacionamento na sua casa, na sua família, com seu pai, com a sua mãe, para que ela consiga, ó Deus, vencer as dificuldades que ela está enfrentando no seu trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que esta pessoa que ouviu a tua palavra hoje, o seu coração seja cheio de uma fé viva, de uma fé operante, para que ela vença os medos, medo de dirigir, medo do escuro, medo, ó Deus, que muitas vezes está paralisando a vida dela, o medo, meu Pai, que está impedindo ela de conquistar bênçãos e vitórias na vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta pessoa que ouviu esta palavra seja motivada na sua fé, seja avivada na sua fé, e o Senhor possa direcioná-la para vencer os gigantes, direcioná-la, ó Deus, para conquistar aquilo que são o desejo do seu coração, uma fé viva que leva ela a alcançar mudança de vida. Ó Deus, como o Senhor mudou a história da vida de Davi, por meio da fé no coração de Davi, que o Senhor também possa mudar a história da vida do teu filho e da tua filha, através da fé no coração deles. É que eu peço e desde já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fique com esta palavra no teu coração. Fique com esta palavra no teu coração. Deixe a sua fé ser despertada, ser avivada. Creia plenamente em Deus. Confie em Deus. E pode ter certeza que Deus vai abençoar você. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar graça. Deus vai fazer com que você chegue em lugares que você já mais imaginou que um dia iria chegar. Amém? Porque onde sua fé não for, você não chega. Amém? Deus abençoe a todos. Que a graça de Cristo seja sobre a tua vida. Amém. Deus abençoe.